Bom dia, gente! Esse é mais um vlog para este canal. E se você já chegou por aqui, já deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder nada desse projeto que eu tô me preparando. Hoje eu vou mostrar para vocês como ficou o meu plano alimentar depois das minhas medidas antropométricas, depois do meu peso, de toda a bioimpedância, de todas as informações colocadas no sistema. Eu vou mostrar como ficou a minha dieta e como vai ficar o meu plano por semana, tá bom? Então não sai daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Valeu? Então, gente, ó, ficou dividido dessa forma aqui, né? Eu separei em 4 refeições diárias. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E eu sempre coloco uma sobremesa, nesse caso aqui, pra se dar uma vontadezinha no final da noite de comer um docinho e tudo mais. Eu gosto de chocolate 70, então eu sempre coloco essa sobremesa aqui e normalmente não coloco substituição para ela porque é o que eu gosto de comer mesmo. Então, vamos lá. Destrinchando um pouquinho aqui as refeições, vou falar do café da manhã. É bem básico, tá? Café, proteína, as opções de proteínas aqui que eu posso substituir caso eu enjoe do ovo mexido, que normalmente não acontece, né? Uma fruta, pão de forma, mas tem a substituição também aqui se eu quiser comer um francês, ou bolacha de arroz, né? Cuscuz, que também eu gosto muito de utilizar esse tipo de carboidrato, principalmente no período de perda de gordura. E um creme de ricota para substituir o queijo, né? Porque normalmente eu consumo mussarela, mas como eu tô no processo para perder gordura, então a substituição da mussarela seria o creme de ricota, ou queijo tipo cottage, ou se eu não quiser utilizar nada nesse pão, nesse biscoito de arroz, e aí eu utilizo leite de vaca desnatado no café, e aí eu faço café com leite, né? Mas ele tá bem básico aqui, bem limpo, e bem fácil também não só de comprar, mas também de fazer, né? Porque café da manhã a gente faz todos os dias, que é diferente das refeições maiores que a gente pode congelar. No almoço eu também sempre mantenho o básico, tá? Feijão, arroz, saladas de folhas. E as saladas de legumes eu vou variando de acordo com cada semana. Essa semana, para a lista, eu escolhi vagem, cenoura e abobrinha. O peito de frango, que eu costumo fazer na panela de pressão, então ele fica desfiado. Arroz branco, feijão preto, bem básico, bem limpo mesmo. O lanche da tarde, eu sempre coloco uma fruta, a proteína, e nesse caso aqui eu também coloquei farelo de aveia. Com essas opções aqui, tem o whey também, né? E o doce de leite, que normalmente eu utilizo de recheio da panqueca, né? Que seria a minha dose de doce diária. Normalmente, com essa misturinha aqui, eu também consigo, tirando o ovo, óbvio, né? Eu consigo aumentar a proteína de whey e fazer um mingau de aveia ou um bolinho proteico de banana, né? Então, com essa misturinha aqui, eu consigo fazer não só a panqueca, mas também um mingau, também um bolo, e dá para poder ir brincando com o lanche da tarde. No jantar, eu optei principalmente por pipoca, por ser mais prático. Eu não tenho o hábito de jantar mesmo, comida. Então, eu coloquei a pipoca, porque ela tem uma dose de carboidrato, mas tem bastante fibra. E a dose de whey também, para poder ter o aporte proteico à noite, para poder dar saciedade. E como eu falei antes, um chocolatinho 70% no final do dia, ou no momento que eu sentir mais vontade, porque eu sou formiguinha e adoro um doce. Então, quando eu sentir a vontade, eu tenho esse docezinho aqui diário, tirando o recheio da minha panqueca, que também é doce de leite.
tá? No sistema, ele gera para mim uma lista de compras, né? Muitas coisas eu já tenho em casa, normal, outras eu vou fazer as compras, como a de verdura, de frutas, né? Que normalmente eu faço semanalmente. Então, a proteína eu sempre compro por semana, as frutas por semana, legumes e verduras por semana, mas o restante eu já tenho em casa, o arroz, o feijão, o pão, iogurte, leite, normalmente a gente já tem em casa, né? Então, já dá para poder utilizar na própria dieta, tá certo? Então, alguns itens desses aqui eu já vou aproveitar para poder comprar, outros eu já não preciso, e ficou desta forma o meu período da primeira semana. Eu fiz aqui uma separaçãozinha, né, numa lista bem prática, de como vai ficar essa semana 1, né, que eu vou utilizar peito de frango cozido desfiado, vagem, cenoura e abobrinha assados, arroz branco e feijão preto como a refeição principal de almoço. O lanche da tarde, como eu falei, a panqueca de banana, que é o que eu costumo comer, mas eu também posso fazer a substituição dessa misturinha com bolinho proteico ou então mingau de aveia. Isso vai depender da temperatura do dia, né? Já que a gente tá na primavera, tende-se a comer algo um pouco mais frio do que um mingau, não rola muito. Fora isso, eu não coloquei na lista aqui as outras preparações, porque não tem necessidade. Eu vou manter já o meu almoço já congelado, pesadinho, para poder ajudar no processo do dia a dia, para não ter que ficar pesando sempre. E deixo só a salada verde para poder comer à vontade, porque não precisa ser pesado. Tá bom? Ficou dessa forma. E se você quiser me acompanhar por aqui, não esqueça de dar o like. Então, gente, foi assim que ficou o meu plano alimentar, individualizado, feito a partir dos meus dados. E é assim que tem que ser para que você obtenha resultados. Para você conseguir um resultado significativo, a dieta, o plano alimentar, ele tem que ser baseado nos seus dados. As informações têm que estar baseadas nos seus dados. Porque cada pessoa, cada indivíduo é único. Então, faz diferença. Eu não posso comer uma mesma quantidade que uma pessoa que tem um peso maior, uma estrutura maior do que a minha. Então, toda dieta ela tem que ser calculada para o indivíduo, entendeu? Então, por isso que ficou assim. Eu separei por semana, né, bonitinho. A cada semana eu vou ver o que eu prefiro comer para poder fazer na semana seguinte. Mas, a princípio, é o básico, tá? É o básico mesmo. Eu não tenho o costume de ficar mudando muito as refeições. Eu não tenho problema de ficar comendo a mesma coisa, porque eu até prefiro, porque não preciso ficar pensando em vários cardápios diferentes. Então, eu faço uma refeição para aquela semana inteira. Já deixo pesadinho já o que eu preciso deixar pesado, o que já ajuda. E é o básico que funciona. Você não precisa ficar elaborando um monte de receitinha, elaborando um monte de cardápio, sabe? O básico é o que funciona de verdade. É você saber que você precisa fazer aquilo bem feito. Então, quanto menor, né? Quanto menor a quantidade do que você tem que pensar, do que você tem que agir, facilita a sua vida, porque a nossa vida já é tão corrida, né, gente? Então, não precisa, né, necessariamente ficar fazendo um monte de coisa, inventando um monte de receita. Ah, eu preciso da receita de pão, não sei o quê. Eu preciso de uma receita de sobremesa. Não precisa, tá, gente? Não precisa. É o básico que funciona e ele funciona de verdade. Só precisa estar calculado e certinho pra você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, tá? Deixe seu like aqui pra mim, comenta se você tá gostando desse conteúdo, comenta pra mim se você gostaria de fazer pra você, procura um nutricionista pra poder fazer pra você, tá bom? E não perde tempo não, gente, a vida tá aí, tá bom? Tchau, tchau! Lembrando uma coisa aqui, que eu vim falar pra vocês, é que eu vou deixar um relatório diário no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue aqui na minha rede social, porque eu vou colocar o diário lá
para vocês certinho, todas as refeições, todos os dias, e vai ficar como um daily, ok?